Café na Praça com Vânia Neves. Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça, o podcast onde procuro conversar com pessoas que nasceram ou que têm ligação ao Alto Minho. Esta semana comigo tenho a Vânia Neves, professora de natação, também é PT, e que conseguimos aqui organizar as nossas agendas para conseguirmos gravar esta conversa. Vânia, muito obrigado por teres aceitado o convite para este Café na Praça. Hum, Obrigada eu pelo convite e desculpa esta confusão de horários, mas também sabes o que é. não é preciso pedir desculpa, que sabemos muito bem como é que isto funciona. Este, no Café da Praça, eu começo por desafiar quem conversa comigo para regressar à infância e que me diga, em criança, o que é que gostaria de ser quando fosse grande. Ui, os sonhos foram tantos em criança. No início queria ser bailarina, depois percebi que o jeito para dança era nenhum, não era pouco, era nenhum. Depois passamos para a fase de querer ser cabeleireiras, faz parte acho que de todas as meninas. E quando comecei com a natação mais a sério, o sonho era um dia chegar aos Jogos Olímpicos. Ah, não está mal, então. Podemos ir já para aí, então. Foste ao Rio, 2016. Sim. Foi um longo processo e eu já estou a saltar para o fim desse longo processo. Tu começaste a nadar com que idade? Eu comecei nas escolas de natação com 4 anos. Ok. Os pais meteram-te para aprenderes a nadar, perderes o medo da Eu água. vivo aqui em Viana do Castelo, mas não vivo bem no centro da cidade, moro na aldeia, em Castelo de Neiva, e a casa dos meus avós é literalmente a 2 minutos a pé da praia. Ok. E eu passava o verão inteiro com os meus avós na praia e os meus pais optaram por me pôr na natação numa de eu aprender a nadar para estarem mais descansados. Sabiam eles o que estavam a fazer, não é? Exatamente, mal sabiam eles no que se iam meter. O bichinho foi crescendo então, foste depois conciliando escola com natação, e quando é que sentiste que a aposta na natação tinha mesmo que ser? Ah, ainda andava no nono ano, mais ou menos, que é quando nós passamos para o escalão de júnior. E nesse ano começam a existir, objetivos assim mais puxados, nomeadamente o Campeonato da Europa de Júniores. Eu depois de ter ido ao primeiro europeu de júniores, percebi que se calhar conseguia fazer coisas mais engraçadas na natação. É uma coisa também que eu também tenho presente um bocado no meu crescimento, que tinha colegas que andavam na natação, que é, durante uma fase vão conciliando alguns, e depois aqueles que se começam a destacar são aqueles que começam a ir treinar de manhã, depois vão ao part-time que é a escola, depois ao final do dia vão outra vez para a piscina, passam mais tempo debaixo de água do que outra coisa qualquer, mas depois também tem algum reconhecimento e o esforço acaba, por certa forma, a nível académico, por recompensar, não é? Ah, sim, é assim, não é fácil. Nós cá em Portugal ainda não temos há uma política de escola que proteja um bocadinho os atletas. E eu estudei numa faculdade de desporto e tive muitas dificuldades, muitas vezes, para conseguir conciliar estágios com datas de exames, com tudo e mais alguma coisa. É sério? Portugal ainda está Que uns faculdade passinhos é essa? atrás daquilo que seria é assim, tem melhorado bastante nos últimos anos. Os resultados que temos tido nas modalidades amadoras têm ajudado imenso, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Não querendo, mas em que faculdade é que tiveste? Na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Ok, eu pergunto isto porque quando eu estava a terminar a minha passagem pela UEM, ou pouco depois, criaram o programa, acho que era mentorias, não. Havia um programa qualquer que era para os alunos de alta competição terem maior facilidade de irem a exames. Isso existe, existe também o Estatuto de Atleta de Alta Competição, que teoricamente nós temos muitas regalias, mas falando do meu caso em específico, dentro da Universidade do Porto, eu consegui ter bastantes ajudas por participar nos campeonatos universitários. Ok. Ficava com um estatuto de atleta estudante da universidade e não de atleta de alta competição. E esse estatuto dá efetivamente muitos benefícios e temos a reitoria a ajudar em tudo. O estatuto de alta competição só é diferente. E esse é Deveria que dar mais deveria, regalias, mas é muito mais complicado. pois é, esse é que deveria, de certa forma, ser a base onde os outros trabalhavam, não é? Sim, nós não nos sentimos obrigados.
a fazer campeonatos universitários, mas a verdade é que, sabendo que temos que gerir ali datas e tudo, acaba por nos facilitar a vida sermos atletas universitários. Uhum. Porque como representamos as cores, entre aspas, da faculdade e da universidade, acabamos por ter bem mais apoios. E as pessoas até podem não estar muito por dentro disso, mas há uma competição entre universidades a nível desportivo. Sim, Ah, mas não é sim. passado muito cá para fora. Eu só a vivi quando lá andei. E sabia mais ou menos, as universidades orgulham-se de ganhamos mais nisto, ganhamos mais naquilo e fazem publicidade disso, até para a angriação de Sim, estudantes. e hoje em dia já começa a haver uma certa aposta, na parte da natação, eu sei que há muitas universidades que oferecem parcelas das propinas a quem é campeão nacional universitário. Que acho que quem vai aos europeus universitários e ganha também tem mais benefícios, acaba por quase nem pagar propinas. Acabamos por ter algumas regalias, não muitas, mas já ajuda um bocadinho. Ok. É, é uma das coisas que eu gosto de ver da cultura norte-americana e que eu acho que poderíamos replicar um bocado, que é o apoio que dão ao desporto no ensino superior. Sentes que seria por aí um caminho a seguir ou conhece outra realidade que deveria ser? O que é que seria mais adequado, porque passaste por isso, para um atleta de alta competição que quer tirar um curso? Eu primeiro acho que nós temos que melhorar muito o nosso desporto escolar. Porque eu, por exemplo, eu tenho o desporto escolar de natação, eu tenho nadadores meus que vão fazer os campeonatos nacionais de desporto escolar e às vezes é meio da semana e nada, eu não sou informada de nada enquanto treinadora, ou seja, ainda é tudo muito verde, é tudo muito amador. Eu acho que eles deviam começar com um programa no desporto escolar para apoiar realmente os miúdos que já praticam modalidades. Porque eles têm, por exemplo, um horário de treino dos alunos que fazem desporto escolar para quem não pratica a modalidade. Os meus, por exemplo, os meus atletas deviam ser dispensados de aulas de educação física em altura de campeonatos nacionais. Não são crianças sedentárias, são crianças que vão ter um campeonato nacional, isso não existe. Ainda falta melhorar muita coisa nesse aspecto. E depois, passando para o universitário, já está muito melhor, mas ainda falta muita coisa. Há pouca coordenação, quem quer levar o desporto mesmo a sério e acaba por ter mais dificuldade, acaba por atrasar muito os cursos, é preciso sempre fazer ali uma gestão. Eu estava até a eu puxei-te este assunto porque estavas a falar do facto de haver universidades que já facilitam um bocado e dão como recompensa o acesso a Sim, sim, bolsas ou sim. pagar menos bolsa, que faz-me lembrar mais um bocado aquilo que se usa. Tu não te candidatas, porque o sistema é público, também é diferente, obviamente não é aquele sistema privado que eles têm, mas de certa forma acaba por ser uma mais-valia, se calhar, na altura de escolheres entre ir para a Universidade A ou B, sabes que se o teu percurso desportivo for valorizado dessa forma, eu não sabia sequer que eles divulgam, as universidades divulgam isso ou é só Não. depois, não é? Isso depois acabas por saber e depois é assim, os parâmetros vão variando de ano para ano. Tu vais Consoante. sabendo na altura que te voluntarias, entre aspas, a participar no campeonato nacional. Ok. E agora voltando um bocadinho atrás. Eh, Rio, como é que é? Conta-me como é que foi chegares até ao Rio, porque até ao Rio foram precisos percorrer muitos quilómetros a nadar. Até ao Rio foram mais cabeçadas do que momentos felizes. Acho que todos os atletas dizem isso. É sofrer muito em treino. Sim, acabamos por deixar muita coisa pendente. Eu, felizmente, por exemplo, na parte académica, consegui sempre equilibrar as coisas e acabei só por atrasar um ano, porque não é grave. Mas muitos momentos com os amigos, muitos momentos familiares. Eu, por exemplo, no dia que a minha mãe fez 50 anos, eu não estava em Portugal, estava em estágio. Perde-se, entre aspas, muita coisa, mas que ganhamos um calo para a vida. Eu acho que nos dá um calo que nada na vida nos dá esse calo. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar, os meus colegas, 8 horas, eu, que bom, só 8 horas. Há ali uma diferença, exato. Mas tu foste ao Rio para. Foi 10 quilómetros águas abertas? 10 km de águas abertas, sim. Pois. Começaste por treinar em piscina, não é? Como é que foi Eu esse comecei processo? por eu comecei por piscina e comecei como sendo uma nadadora de mariposa. Uhum. Entretanto, depois com uma aposta com uma treinadora que eu tive, comecei a nadar provas de fundo
E fui uma nadadora que, para europeus de júniores e seleções nacionais, praticamente só fui em longa distância na piscina. Depois cheguei ali a uma fase que os meus tempos estagnaram, eu já não estava propriamente motivada a treinar em piscina. E a minha treinadora na altura disse-me: Olha, vamos experimentar uma prova de águas abertas para ver como é que corre. Eu confesso que a primeira experiência foi horrível. A água estava fria, muita confusão, horrível. Mas insisti mais um bocadinho e acabei por gostar porque a sensação de liberdade é outra. É mesmo uma sensação de estar livre, estás num meio que não estás preso, não estás controlado com cordas, com paredes. Só E tens é muitos depois braços e pernas à tua acabei por volta no ficar. início, não é? Hã? Só tens muitos braços e pernas à tua volta no início. Sim, 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 há muito contacto, há muita coisa, então nas boias ainda há assim umas pernas perdidas, um braço perdido, faz parte. Como é que é a orientação? Como é que sabes onde é que está a boia? Porque quando estás numa piscina, não é? É fácil. Agora, quando Sim. estás em água aberta, não é tão fácil assim. Como é que vocês se orientam lá dentro? Nós primeiro fazemos reconhecimento do local 1 ou 2 dias antes da prova e já vamos tirando algumas referências. Por exemplo, nós conseguimos ter sempre boias direcionadas para a terra, ou seja, conseguimos ver por prédios, estátuas, coisas que estejam externas, uma referência melhor para nos orientarmos. Porque a boia, se tiver a ondulação, mexe-se sempre e nós temos sempre aquela referência fixa em terra. E depois é muito treino nisso, nós temos que, à medida que vamos nadando, ir de vez em quando olhando para a frente, para termos orientação, mas depois acho que prova atrás prova, esse sentido de orientação vai-se ganhando cada vez mais e a necessidade de olhar para a frente e procurar a boia vai diminuindo. Ok, vais ganhando essa sensibilidade temporal. Sim. E águas abertas também significam águas que não é uma água com cloro da piscina. Isso passa-te pela cabeça ou não? É assim, depois da prova, e já aconteceu provas de acabarmos tipo com um cheiro a petróleo ou coisas assim do género, nós pensamos, ixi, vamos ficar com tanta doença. Mas na altura da prova, antes da prova e durante a prova, isso são coisas que nem sequer nos passam pela cabeça. Sim, mas eu estava a falar era no pré e no pós-prova. Imagina, há uma prova e tu sabes que é num destino que não é muito famoso pela sua preocupação ambiental. Isso não Antes, é? acho que antes da prova não há grande preocupação com isso. Há preocupação em saber se os abastecimentos estão bem, se os óculos estão bem, se a touca está ali direitinha, se o fato está bem. A qualidade da água, eu pessoalmente acho que nunca me preocupei com isso. Ok. E quando é que tiveste o teu tempo para ires ao Rio? Eu fiz a prova de qualificação para os Jogos, que foi em Setúbal, que foi em Portugal, e fiquei a um lugar de entrada. E entretanto, eles depois ainda iam, porque nós, na prova de águas abertas para o Rio, as 25 nadadoras eram qualificadas, as primeiras 10, o top 10 do Campeonato do Mundo, que era a única forma de um país conseguir pôr 2 nadadoras a participar nos Jogos, e depois mais 15 numa prova de qualificação em que dentro das 15 havia 5 vagas continentais. Portanto, a qualificação é sempre um bocadinho mais apertada. E eu, como tinha ficado a um lugar da entrada, mas a vaga da Oceania, já estando a australiana apurada, seria para a neozelandesa, que ficou muito atrás na qualificação e os diretores dela tinham dito à partida que não iam aceitar porque não fazia sentido ela que tinha ficado em 49º numa qualificação ir aos jogos. Só quando houve reunião do comitê deles e houve o chumbo da participação dela é que eu tive certeza, só tive certezas da minha ida 1 semana e meia depois da qualificação. Foi uma grande alegria. Sim. Estavas a concretizar o teu sonho e foi muito tempo antes da partida para o Rio ou não? Não, A a votação prova foi. de qualificação foi 2 meses antes dos jogos. Depois continuaste, mesmo até teres a confirmação, continuaste a treinar já Sim, foi tivemos tempo. de continuar porque eu tive a confirmação no meu estágio de preparação para o Europeu de Águas Abertas, ou seja, nós tivemos a qualificação, íamos ter o Europeu, quem fosse aos Jogos ia aos Jogos a seguir, foi assim um período de provas muito seguido. E depois que no Rio, eu também estive lá, a sério. Boa, Eh, boa. a tua prova não foi no dia do masculino, pois não? Foi no, Não, foi no dia anterior.
Pois, eu tive no dia Meninas do não mas ia, eu tive na prova masculina de águas abertas, tive no dia a seguir, que eu estava a trabalhar com uma televisão do Qatar, na altura, a fazer acompanhamento de várias provas e pronto, não calhou ir, estava no dia a seguir. E depois também era trabalho de sol, não foi só mesmo praticamente, não deu muito para usufruir dos Jogos Olímpicos, foi muito trabalho, mas também estava e lá quem e estava na tive parte mediática, nós tivemos com os jornalistas portugueses, aí eles não tiveram tempo para fazer quase nada. Um bocado chato para e ainda eram vocês. jornalistas portugueses, ou seja, Sim, não, para teres noção, eu tinha uma diferença horária de 8 horas ou seja, Portugal era meio-dia, era uma loucura. Não, nem é bom lembrar. Era sim, o sim. interregno entre provas Sim, e era depois uma o loucura. problema foi as emissões televisivas, por exemplo, no caso das águas abertas, a prova foi uma hora normal, entre Sim. aspas. Mas na natação as provas foram extremamente tardes porque os Sabes Estados porquê? Unidos compraram a emissão televisiva e era para o horário nobre deles, ou seja, mesmo para os brasileiros aquilo foi desconfortável. Sim, 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 exatamente. Eu tive duas noites na piscina olímpica, horas que não lembrava a ninguém, por causa exatamente do que tinhas dito. Sim, Que eu sim, sim. tinha, e tenho, pronto, o dinheiro manda nestas coisas e é compreensível. Infelizmente, sim. E Devia sim, ser sempre prioridade dos atletas, mas mas apesar de todo, foi uma experiência que eu adorei. Imagino que tu também, tu, enquanto atleta, muito mais. Consegues. sim. É assim, o primeiro impacto, o entrar na aldeia olímpica e ver prédios todos com bandeiras, toda a gente, eu no espaço que estive a fazer, estive lá parada para fazer a minha acreditação, passou N malta por mim, passaram os quenianos da maratona, eu olhar para eles, eu, este senhor ganhou o último mundial, e o Rui, sim, Vânia, tipo, sim, o meu treinador já tinha sido olímpico, e eu estava a viver uma realidade totalmente diferente. O primeiro dia andei lá, toda a gente nos tratava de igual. Era vermos o espanhol do basquete sentado ao nosso lado a tomar um pequeno almoço e as senhoras a tratarem-nos de igual. Eu não, mas ele é famoso e eu não. Pá, estávamos lá dentro, era mesmo tudo igual. Isso para mim foi um bocadinho um choque no início, mas foi muito engraçado no final. Mas foi um choque bom, porque no fundo todos Foi eram um choque atletas bom, olímpicos. sim. Foi um choque bom porque nós somos portugueses, nós estamos habituados a os jogadores de futebol e nós todos. Yeah. E ali não, ali toda a gente era igual, independentemente de ser famoso ou não, e isso foi espetacular. E como é que foi dentro da comitiva portuguesa? Eu sou muito Eu crítico do já Comitê Olímpico, sou mesmo muito crítico do trabalho do Comitê Olímpico, porque eu acho que o trabalho que eles fazem poderia ser muito melhor desenvolvido para a promoção, organização, divulgação, etc. Mas tu sentiste, não te querendo pôr em problemas, mas como é que foi o. Tiveste já o Rio e depois também já houve depois os Jogos de Tóquio. Como é que é sim. estar por dentro do time Portugal, que é uma coisa que eu não percebo é chamarem time Portugal em vez de ser equipa Portugal. Mas pronto. É assim, eu apanhei já só as últimas modalidades, apanhei o atletismo, a canoagem, o taekwondo, ainda apanhei badminton, Ténis de e é mesa assim, também é. ténis de mesa, eu troquei com as miúdas do ténis de mesa, eu fiquei no quarto delas no apartamento, portanto, eu estava a chegar e elas já estavam a sair. É assim, uma surpresa muito boa foi perceber que dentro da comitiva, não havia tratamentos diferenciados, que eu achei que iria existir, e não. Toda a gente é igual a toda a gente. Pá, conviver com atletas como o Fernando Pimenta foi de longe das minhas melhores surpresas da vida, porque ele é extremamente incrível. É muito genuíno, é uma pessoa terra a terra, é espetacular, Sois foi vizinhos? mesmo bom. Exato, é meu vizinho. Epá, foi mesmo muito engraçado. Depois dentro da comitiva tínhamos era sempre regras a cumprir, por exemplo, eu mesmo depois da minha prova, se quisesse ir visitar o monumento, que aconteceu, tinha de ir com o equipamento todo direitinho. Quando eu acho que, ok, vamos ver os nossos colegas, vamos todos equipados de igual, há um colega a competir, a grande maioria da equipa tem de lá estar, eu acho que faz sentido. Mas se vamos para a rua, na minha cabeça tinha-me feito mais sentido andarmos um bocadinho mais camuflados e não tão visíveis para toda a gente saber quem nós éramos. Mas foram regras, e tivemos que as É um cumprir. motivo de orgulho, sim. Não é? Sim. Estamos cá. Sim, exato. Não, e é assim, eu no início achei um bocado isso, eu, "Pá, mas nós se calhar na rua mais camuflados,
mas no fim acabei por achar que até foi giro, como éramos portugueses, fomos tratados muito carinhosamente pelos brasileiros. Toda a gente queria tirar fotos connosco, toda a gente nos queria mostrar tudo, foi giro. E a malta, mas vocês organizavam-se para ir ver as provas uns dos outros ou havia. Não, nós tínhamos todos os dias uma reunião de equipa. E era, ai, amanhã compete não sei quem no estádio, não sei das quantas, a esta hora, e depois cada um decidia aquilo que queria ir ver. Ok. Eu acabei por ver as provas de quase toda a gente depois da minha prova. Claro que houve ali provas que coincidiam, mas acabei por ver ou eliminatórias ou finais, acabei por conseguir ver quase toda a gente a competir. E vocês entre atletas, acho que no momento pós-prova apoiavam-se quando os objetivos não eram alcançados? Sim, sim, sim. Sim, porque acho que é o único sítio em que todos sabem o que é que todos sofreram para chegar ali. Porque as pessoas às vezes dizem: "Ah, vocês, ai, Jogos Olímpicos que fiz". Sim, sem dúvida. E o caminho até lá chegar? Ninguém fala desse caminho, é um caminho muito pesado. E como é que lidam depois com a exigência que se lembram de 4 em 4 anos de vos aplicar os meios de É assim, comunicação portugueses? eu confesso que eu tive um bocadinho mal, porque eu quase que recusei uma entrevista antes da minha prova, não é quase, recusei mesmo. No dia da prova eu estava sentada no paredão a tentar perceber a ondulação, as correntes, essa coisa toda, e vem um jornalista: "Ah, sabe da nossa atleta?" Eu pensei: "Só há uma atleta a participar nesta modalidade. Eles nem se dão ao trabalho de saber quem é." E vem antes da prova querer falar com a atleta, tipo, antes da prova, 1 hora antes, não faz sentido. Eu disse: "Não, não, não sei, ela deve estar a chegar." Depois levei nas orelhas, óbvio. Mas acho que falta ainda muita preparação dos nossos jornalistas. Se calhar não por culpa deles, é mesmo por culpa da cultura desportiva que nós temos. Mas eles deviam ser os primeiros a tentar dar o passo de até podiam não saber o que é que eu tinha feito, mas pelo menos saberem quem eu era. Isso aconteceu a muitos atletas. Sim, até porque hoje em dia, e se recuarmos a 2016, isso também já existia, era fácil fazer uma pesquisa e ter uma fotografia da pessoa e ok. Sim, até Olha, porque fazendo um nós paralelismo. tivemos uma revista do Comitê Olímpico com o nosso historial, com a foto de todos nós. Era só pedirem ao Comitê Olímpico para enviarem um documento daqueles, que o comitê não ia recusar. Não, e foi entregue, de certeza que foi entregue. Olha, aproveitando, Exato. fazendo assim um salto já de 8 anos, não para Paris, mas para Qatar, para Doha, o que é que achas que vai acontecer? Porque estavas a falar disso, o Diogo Ribeiro conquistou agora estes 2 títulos mundiais e agora vai ser demasiado cobrada a sua prestação em Paris? Vai ser. É algo efêmero, é a moda portuguesa e os apoios, se calhar agora consegue 2, 3 contratos, mas depois esquecem-se dele outra vez. Como é que. Assim, eu espero que não, e nós já estamos a viver uma realidade diferente, principalmente na natação. Já temos os clubes grandes, os 3 clubes grandes, a apostarem bem. Já o próprio Sporting de Braga já faz contratos com os nadadores, ou seja, já há nadadores contratados, são pagos para treinar. Tem ali uma segurança. Ahm, no caso do Diogo, sim, ele foi bicampeão do mundo, mas temos que nos lembrar que as principais seleções estão a preparar os Jogos Olímpicos. Nós somos portugueses, nós fizemos um pico de forma agora para o Mundial e vamos tentar fazer um segundo para os Jogos. Os melhores nadadores vão só fazer pico de forma para os Jogos. Ou seja, o Diogo sabe que os principais concorrentes dele vão estar, à partida, melhores. E esperemos que ele também. Obviamente que eu acho que ele vai entrar para conseguir conquistar uma medalha, sim. Mas se chegar a uma final, ele tem 19 anos, já vai ser espetacular e já lhe vai dar um arcabouço diferente para os próximos jogos. Eles não se podem esquecer que, para além dos 19 anos dele, são os primeiros jogos. O impacto, o ambiente é diferente. Sim, estavas a falar da organização. A natação está diferente de quando começaste a praticar? Sim, está muito diferente. Já há mais apoios, já há mais patrocínios a quererem entrar na parte da natação. E eu acho que agora o Diogo trouxe uma lufada de ar fresco para a natação e há marcas que já vão começar a olhar para a natação que até agora nunca tinham olhado. Tudo bem que numa fase inicial será só o Diogo, e ainda bem, não é? Mas eu acho que isso abre portas para os nadadores mais jovens. E achas possível
eh, transmissão de uma prova sem ser nos Jogos Olímpicos de natação começar a ser algo normal ou não? É assim, a nossa federação tem trabalhado bem nesse sentido. Mesmo no Nacional de Masters, estamos a falar de um nacional de pessoas que já competem mais numa de lazer do que propriamente competição a sério. A federação criou uma página em que há stream dos campeonatos nacionais todos. Ou seja, já há uma visibilidade, a federação já dá a hipótese às pessoas de conseguirem ver as provas, não é cobrado, ou seja, é um link gratuito. Portanto, é assim, passo a passo as coisas têm vindo a melhorar. Ainda estamos a anos-luz daquilo que seria o ideal, mas já há uma luz ao fundo do túnel. Sim. Diz-me uma coisa, para de certa forma também fugirmos não é fugindo, porque vamos acabar sempre lá estar. Paralelamente à tua carreira de desporto. Peraí, depois de Paris, tentaste Tóquio? A ideia seria essa, mas eu ainda vivi a fase do falta de apoios e confesso que chegar aos 28 anos e ter de pedir aos meus pais dinheiro para ir jantar fora não foi muito agradável. Então comecei, já tinha acabado o curso, comecei a dar umas aulas, comecei a dar uns treinos e acabei por optar. A parte profissional. Sim, E é nisso que te tens dedicado então desde essa altura. sim. E estás aonde? Estás treinadora? Onde? Eu sou treinadora no Viana Natação Clube, aqui em Viana do Castelo. Só? Sim, dou treinos à equipa absoluta, dou aulas de natação também no clube e tenho vários PTs agora de triatlo e Ironman. Pois era isso que eu te ia perguntar quando estavas a falar das águas abertas. Nunca experimentaste? Nunca tiveste curiosidade de experimentar o triatlo? Já tive e está a ser feito aqui um trabalho psicológico para que isso aconteça. Porque eu tenho que me mentalizar quando for, é só mesmo para experimentar. Porque aquele bichinho competitivo aparece sempre. Então, não, tenho que acalmar um bocadinho o bichinho. Ok, é só para experimentar, para ver como é que vai correr. Mas não achas que a parte de praticar um desporto também tem que ter a componente competitiva, senão também não tem a sua piada? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas neste momento, a minha parte de experimentar um triatlo seria perceber o funcionamento daquilo tudo num global para eu conseguir ajudar melhor os meus atletas. Ah, mas eu conhecendo-me como conheço, já sei que a partir do momento que derem o sinal de partida, o vou só experimentar acabou, ficou ali. Claro, naturalmente. Acontece sempre. Diz-me uma coisa, eu estou a falar contigo dos Emirados Árabes Unidos e sei que também estiveste por cá. Queres-me partilhar comigo que experiência foi essa? O que é que andaste por cá a fazer? Eu fui contactada pelo senhor Mansur, para fazer uma travessia maior em Abu Dhabi. Numa fase inicial era só para eu tentar fazer uma avaliação técnica dele, dar umas dicas, e entretanto acabou por haver um projeto enorme envolvido em que houve também uma parte de aulas, incentivo à segurança da parte da natação nos miúdos, nas escolas, e o resultado final foi darmos a volta inteira a Abu Dhabi, foram 62 quilómetros. Foi começar na Bandeira, terminar na Bandeira e foram 30 e poucas horas de água. Não, 30 e poucas horas no total. Nós tivemos umas paragens para comer. E quando é que foi isso? A travessia final está agora a fazer um ano. Foi Ah, em estavas cá há um março. ano? Sim, Sabia. nós começamos a travessia no dia de aniversário do Sheik. Ok. Do país ou do Sheik? Do, Em do, dezembro? do Sheik, sim. Ok. Foi no aniversário do país. Foi uma das celebrações. Que giro. E que tal foi a experiência por cá? Gostaste? Gostei. Percebes porque é que eu ando por cá? Sim, sim, sem dúvida. Confesso que se houver oportunidade de trabalho aí, eu acho que não vou pensar muitas vezes, porque gostei muito. Eu acho que isto, lá está, outra falha da nossa comunicação social. Nós ficamos com uma ideia muito errada dos árabes, porque o que passa é que são todos iguais. E tal como nós também não somos todos iguais. E eu fui extremamente bem tratada e extremamente bem recebida em Abu Dhabi. Gostei imenso. O respeito que eles têm pelas pessoas de fora, principalmente quando as pessoas vão fazer algo de novo e que
valorizo um bocadinho o país deles, é espetacular. E gostei do choque de culturas, porque, ok, vamos para um país árabe, mas há montes de nacionalidades tipo a percorrer a mesma rua. É muito giro. Tiveste o tempo todo em Dubai, Abu acredito Dhabi? que seja um bocadinho mais agressivo neste sentido. Desculpa, Dubai? O Dubai acredito que seja um bocadinho mais agressivo Sim. neste sentido de culturas misturadas. Tiveste a oportunidade de vir ao Dubai ou não? Ou ficaste sempre em Abu Dhabi? Sim, eu te fui passear, ao Dubai, mas foi tipo só uma tarde e depois fui uma manhã, nadar à volta do Burj Al Arab, Al Arab. algo assim. O que fica junto à praia. Sim, sim. Exatamente, ainda andei à volta disso a nadar. Ou Não seja, te, já não me chegou o que tinha feito, ainda achei que era giro nadar à volta de outra coisa qualquer. não te desafiaram a dares a volta à Palmeira, pois não? Não, ainda não. Mas ainda Quantos são quilómetros bastantes. é que está? Não sei, era isso que eu estava a pensar. Ainda são bastantes. Ainda são alguns. Acho Eu que não tenho, chega aos 62, mas ainda são alguns. mas a ondulação não será. Como é que é? A ondulação não é demasiado forte? É assim, eu no dia que nadei no Dubai não estava, assim, tinha aquela ondulação softzinha Eu que não nós sei o temos que é aqui, softzinho para ti. Quer porque dizer, aqui sendo no tudo verão, eu sou do castelo, norte, não é? não Eu é? sou do Sendo norte. tudo castelo, Não, não é mas para a qualquer um de vocês. ondulação, aí meio metro, não tinha mais que isso, ondas pequeninas, que não. Por acaso não apanhei ondulação assim pesada, nem apanhei água com muitas alforrecas, que a Oh, malta às vezes queixa-se que aí há algumas alforrecas, não apanhei nada disso. são amigas, as que aparecem cá são amigas, não fazem mal. Já, não há caravelas portuguesas aí, Não as há, não. caravelas são mais chatas. Mas é super normal estares na água e de repente estarem-te a tocar, não são daquelas Pois, nada agressivas. sim. É Sim, até porque a água aí maioritariamente é quente. eu já a sinto fria, mas pronto, é uma questão de Ah, habituação. eu tive a primeira vez que fui a Abu Dhabi, fora, eu já tinha estado em Abu Dhabi numa Taça do Mundo e foi das mais complicadas a nível de temperatura da água. Mas Porque está depois, quente. sim, para a preparação dos 62, estive em agosto. Bem, em agosto não consegui nadar mais 100 quilómetros. Foste à água em Horrível. agosto? Muito quente. A água quente, o ambiente cá fora Quente, então, umidade, surreal. sim. Eu Ma- era aquela pessoa que dizia que tinha nascido na zona errada do mundo, porque eu odeio frio, odeio chuva e nasci em Viena, não é? É o que é. Tens E direito a quando isso cheguei tudo. lá, ai, quentinho no primeiro dia, eu, ai que bom, eu vivia aqui. No segundo dia eu, se calhar é quente mais. Mas depois voltei em novembro e já adorei. Sim, mas é isso mesmo, tu de outubro a abril aqui é tranquilo. A água está Sim, boa, a temperatura é média, agradável. Olha, Vânia, estamos quase a terminar a nossa conversa e há uma pergunta que eu também faço. Eu faço uma a abrir e outra a fechar e pelo meio é o que é. sim. Que é, se tivesses que viver na tua vida sempre no mesmo dia, em que dia seria esse? Difícil. Essa pergunta é difícil. Se eu tivesse que viver sempre no mesmo dia. A culpa não é minha, foi o José Eduardo Agualusa e eu li isso num livro dele e achei piada, para terminar. Ah, eu acho que se calhar no dia que eu tive o meu jantar, foi um jantar surpresa da celebração da minha ida aos Jogos, porque consegui ter a família quase toda, os amigos quase todos, os meus pais. Foi, foi, foi. Talvez Vivias esse sempre dia. nesse jantar. Sim, vou ter comida e tal, portanto, sim. Ok, Vânia, olha, obrigado. Queres acrescentar mais alguma coisa relacionada com natação? Bem, acabámos sempre por estar à volta da natação, quando me conversei contigo sobre Pois quase é, fala-se de Vânia e normalmente a conversa é só essa. é só água. Tens um Não, mas minuto. acho Tens que um minuto para me dizer outra coisa que não água. uma coisa que não água. Eu sou muito desajeitada fora d'água. A questão é essa. É que as pessoas vêm dentro d'água. "Ixi, olha, tu para fazeres desporto. Bem, eu fora d'água, Jesus. É, tiram-me o cloro, parece que perco o equilíbrio todo. Mas a Vânia fora d'água. A Vânia fora d'água é um bocadinho workaholic. O que remete para a água, não é? O que remete, acaba por remeter para a água porque eu trabalho com água, mas é. Eu acho que isso depois é vício de quem esteve na alta competição, quem nós temos que ser muito exigentes sempre.
E E metódicos. então, com o meu trabalho, mesmo coisas mais básicas, tudo tem de ser feito direitinho, tudo tem de estar extremamente organizado. E acabo muitas vezes por me chatear desnecessariamente, porque eu sei que há coisas que estão bem feitas, mas eu quero é que as coisas feitas de mesmo ao pormenor, não há necessidade disso. Mas pronto. Ok. Vani, muito obrigado por esta conversa. Espero que tenhas gostado. Obrigada. Quando voltares cá a ver se avisas, está bem? Combinado, fica combinadíssimo. Eu, quando parei a Espero Viana, que em depois breve, eu. espero que em breve. Ok. Pode ser que ele nos ouça e peça a tradução. Exato. Eu envio-lhe. Digo: "Olha, Mansur, estivemos a falar de si". Ok, olha, vou só despedir-me das pessoas que nos estão a ver ou a ouvir. Muito obrigado por ter estado desse lado neste Café na Praça. Para a semana a mais, há mais um episódio e pode-nos acompanhar nas diversas plataformas de podcast. Fique bem. da 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 da.